Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast, hoje com o produtor cultural Anaximandro Salgado, mais conhecido como Anax. Anax, é um prazer tê-lo aqui. Sei que você é uma pessoa muito influente no meio cultural aqui da Mata Norte. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde aos ouvintes do podcast, boa tarde, Udi, boa tarde, o pessoal da Zona da Mata de Carpina. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quando Pina fez o convite, eu digo, sim, estarei, é o maior prazer do mundo. Eu trabalhei como produtor cultural muito tempo aqui em Carpina, fizemos eu e mais alguns amigos, fizemos um festival foi muito importante na época, de 2005 a 2007, 3 anos. O Agosto para Todos, eu fiz 16 festivais de violeiros aqui. Eu tive um restaurante aqui em Carpina que eu montei, mas eu usava mais Chopana, né? a Chopana. A Eu Chopana. fazia mais evento do que me preocupava com o próprio restaurante, Restaurante. entende? O restaurante servia assim mais para uma atividade que eu gosto muito, que é essa atividade cultural. Então, a tua produção cultural, assim, só para quem está em casa assistindo, muitas vezes produtor cultural ele engloba muita coisa, né? Tem Sim. algum foco assim na tua produção cultural? Atualmente, a literatura. Porque quando veio a pandemia, foi uma coisa que eu descobri assim por acaso, é engraçado como acontecem essas coisas Eu sempre fui um leitor muito assíduo. Mas quando começou a pandemia, eu tive que me isolar, porque eu tenho duas irmãs mais velhas que moram comigo, e fomos para Pontas de Pedra, porque aqui é uma casa muito movimentada, nossa, enfim. Minhas irmãs têm muita relação e a gente tinha muito, muito medo, porque não tinha ainda as vacinas, né? E aí eu comecei a ler muita coisa. Eu já era um leitor assíduo, mas comecei a ler demais mesmo, porque eu não saía de casa o tempo todo, era lendo. Era forma de se distrair, né? E tem um cronista brasileiro chamado Prata, né, que ele assim, é um cronista fantástico e foi um dos livros que me fez assim, eu digo, engraçado. Eu gosto muito de crônica, vou escrever uma crônica sobre a minha aldeia, né, sobre Carpina. Aí surgiu Crônicas Vivas, em 2022, né? 2022. Posso mostrar aqui, Sim. pessoal? Aqui o livro, ó, pessoal, 2022, Anax escreveu esse livro aqui. Fala um pouquinho sobre esse livro aí. Deve ter sido um livro bastante, talvez, acredito eu, ainda não tive a oportunidade de ler, mas Esse, bastante. inclusive, é seu, vou deixar ele É para meu? você. Sim. Obrigado, obrigado. Deve ser um livro muito influenciado, talvez, pelo momento que a gente estava passando ali na pandemia, ou não? Não, Udi, engraçado Não teve não. influência Não nenhuma, tem assim. nada sobre a pandemia. É um recorte sobre exatamente que eu gosto de chamar a minha aldeia Carpina, Hum, entendeu? Um recorte. Aí eu cito alguns casos de memória afetiva, mas tem também um aspecto de denúncia. Por exemplo, Carpina você está conhecendo agora, né? Você estava me isso. falando que está vindo para Carpina agora. Mas Carpina, ao longo dos anos, eu não sei por que isso acontece aqui em Carpina, houve um desmonte da arquitetura de Carpina. Entende? Então eu denuncio isso aí. É uma coisa incrível. Carpina é uma cidade que as casas antigas, os prédios antigos não são Tem pouquíssimo, preservados. né? Tem Pouquíssimos. pouquíssimo. Você vê A grande mais. maioria é derrubada. O que é que na tua visão pode ter acontecido para esse desmonte? Eu acho que uma visão equivocada tanto dos gestores públicos, entende? Porque essa coisa da modernidade, óbvio que se você fosse construir uma cidade agora, você tem que fazer uma cidade moderna. Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que as pessoas vão para Paris? Por que as pessoas vão para Istambul? Por que as pessoas, sabe, vão para esses lugares? Porque querem ver história. A E história arquitetônica a escola, tem muita coisa por trás tem, além do visual, né? exatamente. Para você ter uma ideia, nós temos uma igreja aqui, até eu falo isso numa crônica aí, que não foi só os dirigentes de Carpina, os gestores, até no mundo eclesiástico, porque a gente tinha uma igreja linda, era uma igreja barroca, a matriz central nossa. Derrubaram para fazer uma igreja normal, como eu falo, entende? Era uma igreja de Entendi. 1900, Olha aí. lindíssima, entende? Então, esse desmonte é uma coisa assim, eu não sei te explicar, porque as cidades circunvizinhas nossas, cidades como Paudalho, como Nazaré, como Limoeiro,
Claro que tem um pequeno desmonte, mas não como o de Não Carpina. tão grande, né? Não tão Eu grande acredito como que isso esse. acontece no Brasil como um todo, né? Inclusive em Recife a gente Também tem um desmonte muito grande. Eu tem. acho que isso se deve, você como produtor cultural deve saber mais que eu, mas também se deve muito à própria população mesmo, talvez a não importância, não dar importância à história, à cultura, Sim, né? E sim. aí acabam que você tem um prédio lá lindo de 1800, não vou deixar moderno aqui, vou encher de azulejo, Exatamente. cerâmica, e como a Exatamente. população não se importa, talvez os gestores também não se importam. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o evento que tu fez, que era Gosto para Todos. Que tu fez 3 anos seguidos, Três né? anos, E fizemos 3 eu anos, um sei que foi de grupo de. muito sucesso. Foi um evento assim que é, nós buscamos parcerias assim com as universidades. A Universidade Rural de Pernambuco veio dar é, veio para cá fazer gastronomia, entendeu? Trouxe a gastronomia dela para a população aqui. A Secretaria de Educação totalmente envolvida, as escolas, tinha todo um plano. A gente fez um projeto que não era só os shows de ruas, né? As atrações como Ciba, como... Eu me lembro de um show que Paulo Diniz, quando estava nesse programa, Paulo Diniz foi uma pessoa que me influenciou muito, né, na minha infância, assim, com as músicas dele. Era um cancioneiro mais, vamos dizer assim, mais popular. Não era uma coisa tão rebuscada como o pessoal como Chico Buarque, como o pessoal da Tropicália. Mas era uma coisa maravilhosa, Paulo Diniz. Ele morreu, eu acho que o ano passado, recentemente. E quando eu trouxe a ideia de trazer Paulo Diniz para cá, foi um show maravilhoso. Para você ter uma ideia, ele estava quase no ostracismo. Eu tenho uma amiga que era produtora cultural, que é produtora cultural, e na época ela estava fazendo o Festival de Garanhuns. No outro ano já botou no Festival de Garanhuns. Ele agradeceu tanto por isso, entendeu? Que legal. Fizemos shows assim maravilhosos, trouxemos várias. Uma trupe de perna de pau para ensinar. Era uma semana toda movimentada de cultura na cidade. A E gente era espalhada pela cidade? espalhada por Espalhada pela vários cidade. locais. Tinha só um local de shows que era na igreja, no centro de Carpina. Os shows não aconteciam lá no Palhoção, era no centro de Carpina, perto da igreja ali. A igreja, não a matriz, a igreja que tem na praça principal. Mas tinha as atividades nas escolas, a gente abria com a filarmônica. Ficavam quanto tempo de duração? O mês inteiro, agosto? Não, 10 dias. 10 dias. 10 dias de Poxa, atividade. era um grande evento, né? Por que você acha que parou? Infelizmente, por conta da parceria com o gestor público, entendeu? Tivemos uns pequenos problemas. Como a marca era nossa, eles resolveram acabar, simplesmente, uma coisa que não era nossa, quer dizer, não era nossa Era da população, né? da nossa produção, era uma coisa que servia toda a população. Exatamente. Mas, infelizmente, eles acabaram. Acabaram, isso foi em 2005, 2006, 2007, nos primeiros governos do seu Manuel Botafogo. Infelizmente, hoje esse festival estava muito grande, cara. Estava muito grande. Eu imagino, é uma coisa que tem que ser resgatada aqui. Eu vejo que tem muitas pessoas ligadas à cultura aqui em Muito, Carpina, tem um potencial mas que incrível. é uma coisa unânime, é que eles reclamam que não são valorizados. A cultura não é valorizada aqui. Então, apelo aí que a gente faz aqui para o pessoal, os gestores de Carpina aí, os que vierem, os que estão, Sim, que eles deem mais valor, porque a cultura, ela atrai turismo, e turismo movimenta. Você está trazendo pessoas de fora com dinheiro para movimentar a parte financeira da cidade. Então, é algo perfeitamente. essencial. Não tem uma cidade no mundo que seja bem desenvolvida, que não valorize a cultura. A gente pode tirar como exemplo, aí você falou ali da Europa, né? Você vai na França, tudo ali é movimentado. Quantos milhões de pessoas não vão lá, né? Levam seu dinheiro para o país, Sim, gastam lá, e isso movimenta sim. a parte financeira. Então, cultura não é só brincadeirinha, não tocar um violão, não. Cultura também movimenta investimento e atrai dinheiro, recurso para poder investir em educação, saúde. Sim. Isso é um ponto muito, muito bom. Me fala um pouquinho sobre o teu restaurante, a Choperia, que ficou 16 anos, né? Que tu me falou aí brevemente. Eu fiz 16 festivais de violeiro lá na Chopana. Sim. Assim, alguns fora, mas
O tempo que eu abria esse restaurante, os primeiros 4 festivais foram lá. Depois a gente diversificou um pouco. Eu tirava de lá. Até porque eu não fiquei muito tempo com o restaurante. Eu passei 5, 6 anos. Fiquei. É, é aquela quando você descobre, você monta uma coisa. Eu já tive bar em Recife também. O Boato, não sei se você se lembra. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Era um bar. Minha irmã tinha o Panquecas em Recife, ela hoje mora na Argentina. Mas ela foi um bar muito icônico em Recife, e depois ela abriu e era comigo o Boato. A noite do Pina era Roger na soparia e nós no Boato, né? Roger Roger de Renoir. Roger. Gente boa demais, né, Roger? Gente boa demais. Estive com ele essa semana, inclusive, que legal. ontem. Nós tomamos um café, ele estava em São Paulo, a gente botando a conversa em dia. Eu, ele e Juliano Holanda, que é um músico fantástico, um produtor cultural, acho que um dos grandes de Pernambuco e do Brasil hoje. E então a gente fazia essa noite lá no Pina. Quando o Pina deu aquela esfriada, que migraram lá para dentro do Recife, foi o tempo que o Polo Pina foi, né, se diluindo. Aí tanto a soparia como o Boato, enfim. Quando eu vim para cá, né, Você nasceu aqui em Carpina? Sim. Nasceu em Carpina, né? Mas eu tinha passado uns 30 anos aqui fora, então eu morei em Fortaleza e morei um tempão em Recife. Quando eu vim para cá, eu digo, eu vou botar um restaurante, vou continuar nessa atividade. Mas, infelizmente, é uma coisa que não batia muito comigo, eu tinha uma inquietação. Esse é meu ramo, e agora eu descobri a literatura. Lado empresarial não puxa muito pessoal de cultura, né? É difícil, né? Eu esqueci um pouco o bar e focava no violão. Aí não funciona. Tinha que também. ter alguém da área empresarial ali para tomar conta. Exatamente. Muito bom. E você vai lançar um livro novo, né? Eu vou lançar um romance agora. É até um desafio, porque crônicas. Eu sempre gostei de escrever crônica, mesmo quando eu tinha muita coisa guardada. Teve uns jornais aqui que eu fazia algumas crônicas, que eu fiz um tempo, crônica, eu escrevia sobre gastronomia, sobre algumas coisas. Voltando a Crônicas Vivas, quando veio a pandemia, eu digo, não, vou escrever sobre a minha aldeia, sobre Carpina. Então, o mais fácil era a crônica. Então, eu fiz esse livro, que tem 31 crônicas e tem um conto, né, Adelaide. E esse conto eu transformei num romance, que é uma coisa que vem desde a minha infância, entendeu? Foi eu ficcionei em cima de um fato que aconteceu nos anos 60, 1965. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Mas aí eu ficcionei. A história ficou na minha cabeça. Mas por que é um desafio? Só para eu saber, assim, eu gosto de escrever também, mas escrevo roteiro de curta-metragem, né? Estou escrevendo meu primeiro longa-metragem agora, que eu trabalho com essa área de audiovisual também, mas, pelo menos para mim, a dificuldade que eu imagino é porque é o tamanho de você conseguir manter uma coerência entre todas as partes. Para você, qual é essa dificuldade do romance? A dificuldade era que, assim, eu não olhava, por exemplo, tem várias que você olha, romances não acabados, mas são milhares e milhares de pessoas que começam e não conseguem terminar. Aí eu digo, eu não quero ver isso, porque eu vou terminar Adelaide, né? Eu vou terminar. Aí para mim foi um desafio, eu digo, eu vou dar um tempo fora de Carpina, passei 4 meses na Argentina, fui para Córdoba, eu tenho uma irmã que tem uma casa lá, e, enfim, eu digo, eu vou ficar sozinho, né, um pouco sozinho, para me dedicar. E passei 4 meses e a Adelaide fluiu bem lá, mas não consegui terminar. Em 4 meses, olha que já estava bem adiantado, eu digo, vou para lá para terminar. Mas não consegui. Voltei um pouco frustrado, mas eu digo, eu consegui. Eu tenho uma amiga que é uma escritora fantástica. Ela é daqui de Carpina, Esther Liu. E ela é bem premiada, assim, ela fez a orelha de Crônicas Vivas. Será que eu posso convidar? Será que ela viria para cá? Sim, viria. É uma mulher fantástica, viu? Fantástica. Eu digo que a equipe depois entrar em contato eu com digo ela. Que é a nossa Clarice Lispector. Ela é fantástica. Esther Liu
Inclusive, é ganhadora do maior prêmio de literatura pernambucano. Como mulher, foi ela que ganhou. Que Foi a legal. primeira mulher a ganhar um grande prêmio de literatura aqui, né? Olha aí, para você ver quantos artistas É, grandes e importantes tem aqui em Carpina, né? e ela sempre perguntava para mim, e aí, acabou a Adelaide? Acabou a Adelaide? Eu digo, estou acabando. Tô acabando. Quando eu acabei, a primeira pessoa que eu entreguei foi para ela. Eu digo, leia aí. Ela adorou. Ela disse, e assim, é uma coisa que eu sempre pesquisei, quando você tem o fim, você tem o romance. E se você pesquisar, você vai ver, é muita gente que começou a escrever um romance e não E não termina. termina. Eu tinha esse medo, mas graças a Deus Graças a Deus terminou. Muito terminei. bom, muito bom. E já tem projeto para outros livros para escrever? Eu tenho escrito sempre, eu pretendo fazer outro livro de crônicas, né? Agora não sobre Carpina, sobre as viagens que eu fiz, sobre algumas coisas que tem na minha cabeça, eu tenho muita coisa escrita. Eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer também um livro de poesia. Eu tenho umas poesias, entendo que está de stand-by, que eu pretendo Então também vai se focar mesmo, se encontrou agora na na literatura, literatura. né? Produtor cultural no sentido de literatura. Mas eu soube também que você fazia um trabalho com bonecos gigantes, né? Aqui Não, aí é um parceiro meu era um chamado, que parceiro. vocês podiam chamar ele para cá, que Seria é ótimo. Carlinhos Melo. É um artista Ah, fantástico. Ele trabalha com barro, né, com cerâmica e faz bonecos gigantes. Eu tive com ele, nós tivemos aqui um período, no carnaval, um bloco de bonecos gigantes, durante 6, 7 anos por aí. A gente sempre tinha uma atividade assim, muito, sempre ligada à cultura. Ele ainda tem esse bloco, eu acho que ele tem ainda uns 15 personagens, de 15 a 20 personagens em bonecos gigantes. e eu soube também que você tá para gravar um curta-metragem, vai tentar seguir por esse caminho aí também? Isso é projeto, mas Projeto. não é muito minha área não, mas eu Mas tem penso tudo a também. ver. Quem está escrevendo pode Eu escrever penso, aí. sim, Que legal. Já, eu já, já penso. tinha trabalhado nessa área de cinema? Não, Ou vai ser a não. primeira vez? É. Mas tem tudo a ver, Eu viu? tenho uma Mas amiga, gosta de cinema. eu tenho uma amiga que ela é cineasta, ela fez até a orelha do meu próximo trabalho de Adelaide. Assim, ela tem um filme que é sobre o trem, o pai dela foi daqui da Refesa, tá? É Painho e um Trem. É um filme, é um curto até muito, muito bem apreciado. Viajou aí pela. Eu faço parte, um depoimento, mas assim, só como convidado. Sim, sim. E esse curta-metragem de projeto a gente pode saber aqui mais ou menos sobre o que vai ser? É, Vai ser sobre Adelaide? a ideia era. A ideia Aí era daí fazer um curta sobre Adelaide, mas conseguir comprimir ele de repente, né? exatamente, aí tem que pegar um bom roteirista, né? Roteirista, para conseguir então, Você é roteirista? também trabalho como roteirista. Eu admiro muito roteiro, não é brincadeira não. É Roteiro, difícil, porque você tem que imaginar todas as cenas e colocar em fala e depois testar as falas. sim. Mas você, como escritor, conseguiria. Então é isso, pessoal. A gente conversou aqui com a Anax Salgado, um dos grandes produtores aqui da Mata Norte. Anax, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Visão. Eu é que agradeço, cara. Assim, eu acho que você fez uma parceria certa com o seu Jorge, né? Trazer para Carpina um estúdio desse e você fazer esse podcast. Vocês estão de parabéns. Você está dizendo que está começando agora Isso. aqui, né? O trabalho aqui, mas eu desejo muito sucesso para vocês, cara. E eu quero convidar o pessoal para o lançamento do meu próximo trabalho, que vai ser na Falub esse mês ainda. Dia 16, né? Dia 16 de Dia agosto. 16. Vamos nessa, todo mundo lá em dia 16. A gente vai deixar aqui na tela o horário, o local. Vai ser na Falub, né? Todo mundo conhece aqui a Falub, a faculdade, de né? Luso Brasileira. Muito obrigado. E quero que você venha mais vezes aí depois que lançar o próximo livro aí. Queria contar com sua presença novamente aqui para você falar um pouquinho de Adelaide. É um prazer, cara. Obrigado. Muito Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Cortou?